Terceira mensagem da série Quebre os Muros. E a mensagem de hoje, para mim versus comigo. Então o reino de Deus é um reino para mim ou é um reino comigo? Eu faço parte dele e eu estou nele para transformar realidades também. A igreja, o ministério de juventude, o Eleve Livre, ele é para mim ou ele é comigo? O ministério de jovens dessa igreja, ele é para mim ou ele é comigo? Queria ler Josué capítulo 6, versículo 5, que diz assim: quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um de onde estiver. Amém? As muralhas de Jericó caíram, o povo de Deus entrou na cidade. E como que o povo entrou? Todo o povo deu 7 voltas, 7 dias ao redor da cidade. Depois de um longo toque de trombeta, todos gritaram. E depois que os muros caíram, cada um atacou do seu lugar. E quando atacaram cada um do seu lugar, a Bíblia fala que eles entraram na cidade e eles tomaram ali prata, ouro, utensílios, conquistaram aquela cidade, tudo que havia nela. E a Bíblia fala que tudo que eles conquistaram naquele momento não era para eles, tudo deveria ser consagrado ao Senhor. Eles conquistaram, atacaram cada um da sua posição e não pensando apenas em si, mas pensando naquilo que Deus estava falando, colocando Deus em primeiro lugar, contando com cada um que estava atacando. Então que muro que nós acreditamos que cai aqui hoje? O muro do egoísmo. Vamos falar um pouquinho de egoísmo? Quando você tira uma foto, como é que você avalia se a foto ficou boa ou ruim? Você começa a olhar assim, deixa eu ver se as minhas amigas ficaram bonitas. Se elas estão bonitas, você fala assim, top. Se tiver com aquele olho meio assim, fechado até o meio assim, né? Aquele biquinho, aquela boca de falando, né? Ou se não, aquela pancinha aparecendo. Aí você fala, eu odeio essa foto. Agora se você estiver linda, maravilhosa, se você estiver perfeito, aí está todo mundo mais ou menos. O que você vai falar? Amei essa foto. É ou não é assim? Gente, o egoísmo nasce com a gente. É uma coisa assim muito interessante. Por exemplo, outro dia eu estava saindo de casa com a minha família, indo pregar na igreja da cidade de São Paulo. Era um domingo, era o dia dos pais. Eu estava ali no dia dos pais, indo pregar em São Paulo. Eu fiz um voto com Deus, eu estava numa vigília esse ano, e aí o pastor Fernando pregou, falou de jejum, e por que eu estava naquela vigília, decidimos fazer um jejum anual. Eu fiz um jejum de doces, durante todo o ano. Estou indo para São Paulo, depois do almoço, fazendo um jejum de doces durante todo o ano. No domingo eu decidi comprar uma caixa de morangos, no dia dos pais, para eu pelo menos comer um morango indo para São Paulo. E aí, eu peguei aquele morango, eu lavei cada um, eu cortei a parte verde, eu limpei os podres de cada morango, eu coloquei dentro de uma caixa. E eu não sei se você é gordo como eu, mas eu nunca esqueço uma comida dentro da geladeira. A Mariana às vezes fala assim, nossa, ainda tinha. Eu nunca falo, nossa, ainda tinha. Eu nunca esqueço uma lata de leite condensado, eu nunca esqueço um pote de sorvete, nunca vai perder um pote de sorvete na minha geladeira, nunca. Eu estava saindo de São José dos Campos com aquela caixa de morango, eu sei exatamente onde ela estava. Eu estava esperando sair do anel viário, entrar na Dutra, sabe? Eu estava pensando, quando eu entrar na Dutra, eu vou comer morango por morango. Dou um pro Levi, dou outro pro Samuel, pergunto se a Mariana quer, e antes dela responder eu já como, aqueles negócios assim. Eu estou saindo, estou entrando na Dutra, e eu pergunto, linda, cadê os morangos? Ela vira para trás, o Levi estava sentado atrás. Havia uma caixinha entre as pernas do Levi. Eu falei, essa não é a caixa de morango, em nome de Jesus, não é. Não é. E entre as pernas do Levi tinha uma caixinha de morangos. Na verdade havia uma caixinha com um morango. Cara, eu não tinha nem saído de São José. Eu tinha lavado os morangos. E era no dia dos pais. E eu queria o último morango. Falei,
Aí Levi, me dá o último morango. Ele falou, pai, mas é o último. Cara, ele comeu a caixa inteira. Mas o último é o último. Você também é aquele que deixa o último pedaço mais gostoso para você saborear? E ele pegou aquele último morango. Eu estou dirigindo, olha que maldade. Estou dirigindo, eu não posso atacar da minha posição. E aí então, ele pega aquele morango e ele morde a metade na perspectiva dele. Ele mordeu 90% do morango. E ele pegou aquele último morango, aquele último pedaço, aquele resto, aquele lixo de morango. Ele falou, papai, é dia dos pais, eu vou dividir com você. Eu peguei aquele resto, eu comi, e eis que uma voz surge atrás de mim. Não era Jesus, era o Levi. Ele falava, papai, me dá os parabéns. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque no dia dos pais, eu dividi o último morango com você, eu não comi. Às vezes, gente, é tão legal a gente contar essas histórias, né? Porque não foi com você, claro, que você achou mais legal ainda. Não foi o seu morango que foi devorado. Mas uma criança, ela é tão interessante como as crianças são verdadeiras, são sinceras. E elas falam o que está no coração. E ele realmente acreditou que ele merecia muitos elogios. Porque ele não comeu tudo, porque em outros momentos ele comeu tudo. E então, ele falou, eu dividi o último. Mas às vezes a gente assim, é tão centrado em nós mesmos, que a gente nem percebe o nível, às vezes, das escolhas que fazemos. Isso é um muro que nos prende. E é marca de quê? É marca de um tempo da nossa vida, da infância. O egoísmo é uma forte marca da imaturidade. É uma forte marca de quem está crescendo, de quem ainda não aprendeu a olhar para o outro. Por exemplo, quando você vai crescendo, e você se casa, e você tem filhos, você começa a pensar no seu orçamento de forma mais coletiva. Você não pensa mais as roupas que você vai comprar, o creminho de R$200 que você tem que comprar, a roupa e aquele... Não, você começa a pensar mais, aí você fala assim, quanto vai sobrar para mim? Entendeu? Agora, quando você é menor, você acredita que o mundo tem uma dívida com você, não é? E você olha, então, na imaturidade, nós olhamos para todo mundo, achando assim, cadê o meu? Quem pensou em mim? E aí, pequenas escolhas que a gente faz para dividir um resto, a gente fala, eu mereço parabéns, entendeu? E às vezes a gente vive desse jeito, só que isso não nos leva aos lugares mais altos que Deus tem para nós, e Deus tem lugares altos para você. E para isso a gente tem que aprender a pensar de que forma? Coletiva. Nós temos que aprender a pensar de forma maior. A grandeza exclui o egoísmo. A grandeza exclui aquele jeito de pensar que só pensa em mim. E o que aconteceu aqui, quando Deus levou o povo para conquistar uma terra boa, uma terra nova, uma terra... É tão interessante que no capítulo 5, vocês ouviram na semana passada, o maná, o pãozinho que chovia do céu, a chuvinha de pão parou. Porque agora eles estavam numa terra, e essa terra dava fruto, e eles poderiam pegar o fruto de manhã, pegar o fruto à tarde, pegar o fruto à noite, pegar o fruto na semana que vem. Eles poderiam pegar aquele milagre que era a terra. Eles não dependiam mais de milagre que caia do céu todo dia. Quando você toda hora precisa de um milagre para te salvar, significa que você está no tempo de maturidade. Quando você pode colher do fruto na hora que você quiser, significa que você conquistou uma terra de maturidade. Significa que você conquistou um novo espaço na sua vida. E essa nova terra, por exemplo, a terra da prosperidade, a terra de você ter o seu domínio próprio, a terra de você fluir em algum dom que Deus te deu, a terra da sua carreira. Quando você conquista, você flui com mais liberdade, você flui com mais propriedade. E Deus tem terras para você conquistar. Só que quando eles partem de Gilgal, depois da circuncisão, agora há uma instrução que é para todos, não era do meu jeito. Eu não ia ficar lá falando assim, Josué, então faz o seguinte,
vai lá, você é um guerreiro top, arranca a cabeça de todo mundo, entra na terra, Deus já deu mesmo, depois a gente se apropria. Não, cada um deveria atacar do seu lugar. Para a gente conquistar lugares extraordinários, nessa juventude, nessa igreja, aonde você estiver, cada um precisa atacar do seu lugar. E para cada um atacar do seu lugar, cada um tem que vencer o seu egoísmo, tem que vencer o seu pensamento pequeno. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos avançar, nós vamos caminhar para aquilo que Deus tem para nós. Então nesse texto é um texto que Deus dá todas essas instruções. E para você quebrar os muros do egoísmo, o que você precisa? Primeiro, envolva-se em causas legítimas. Envolva-se em causas legítimas. Como nós lemos, quando as trombetas soarem, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver. Sabe, gente, eu pergunto, quais são as suas causas? Eu gosto de lembrar do que Martin Luther King Jr. falava: se você não tem uma causa para morrer, você ainda não está pronto para viver. Qual que é a sua causa? Minha causa é corrente do bem do WhatsApp. Minha causa é procurar folha de cachorro perdida em padaria para encontrar. Às vezes, gente, tem causas. Uma vez eu acompanhei uma situação muito triste. Muito triste. Era uma pessoa que havia uma doença degenerativa e um grupo se posicionou para ajudar aquela criança. E é uma causa digna, é uma causa legítima. E as pessoas se mobilizaram e tal. E aí, teve um dia que, depois de uma luta de muitos anos, infelizmente, uma tristeza muito grande, uma tragédia, aquela criança veio a falecer. E eu acompanhei algumas pessoas envolvidas. E, infelizmente, nessa tragédia, havia pais com dor muito grande, havia pessoas muito consternadas, mas eu percebi que haviam pessoas que fizeram do valor de si mesmas o lutar por aquela causa. O valor delas estava em lutar por aquilo. E eu começava a falar, gente, elas não estão falando da perda, elas não estão falando elas estão pensando somente em si. Era uma causa que parecia camuflada de ser uma causa para o outro legítimo, mas era uma causa para si. Já viu quando pessoas famosas, elas doam e elas fazem um evento, elas gastam mais no evento para falar que doou do que na doação que elas doam? Por quê? Porque elas querem, existe um negócio chamado marketing social. Empresarialmente é uma coisa boa, porque vai fazer com que empresas se engajem mais, isso é bom. Mas o fundo do marketing social é que se você tiver uma causa, você vai ser mais amigável, você vai ter a simpatia das pessoas. Isso funciona, pode até funcionar nos negócios, mas no reino funciona se você pensar no outro mesmo. Como Jesus falou, se a mão direita der, a esquerda não precisa saber, não é? Aquele que te vem em secreto te recompensar. O amor é aquele que não pede nada em troca. E eu pergunto para você, quais são suas causas legítimas? Porque às vezes tem pessoas que têm causas marketing social, causas marketing pessoal. Sempre que você entrar no meu Facebook, você vai ver uma corrente do bem, porque eu sou uma pessoa generosa. E elas têm necessidade de dizer. Todas as pessoas que falam assim, ninguém perguntou nada, mas ela fala, por exemplo, eu sempre ajudo. Por exemplo, eu sempre estou envolvido. Por exemplo, eu nunca fico irado. Ninguém perguntou, ele está falando, por exemplo, eu nunca fico irado. Daqui a pouco está explodindo falando, eu nunca fico irado. Todas as pessoas que têm necessidade de sempre falar uma coisa que ninguém está perguntando, eu desconfio. Porque na verdade é uma justificativa para algo que já está assim, impossível de dizer o contrário. E aí então muitas vezes nós temos causas assim. Gente, vamos falar a verdade? Tem amigos nossos, eu não quero fazer pânico e controle, manipular ninguém, mas eu quero falar uma verdade. Tem amigos nossos indo para o inferno todos os dias. Tem pessoas que se não se encontrar com Jesus hoje podem tirar a própria vida.
Tem pessoas na nossa cidade também que estão vivendo o Haiti em São José dos Campos. E muitas vezes a gente está preocupado, mal, porque alguém não deu bola, porque os amigos já saíram e não te convidaram, porque isso ou porque aquilo, mas a gente tem as nossas justificativas para o nosso momento vibe do bem. Sabe que para vencer o nosso egoísmo, nós temos que nos comprometer com causas legítimas. É por isso que a gente nunca deixa você esquecer. Todo sábado a gente fala e todo sábado tem Eleve Resgate. Porque todo sábado tem jovens da nossa cidade indo para as baladas. Sabe, agora sim, eu acredito que a gente tem que passar hoje por um novo momento para o Eleve Resgate. Demais, quem dera se todas as nossas células passassem pelo Eleve Resgate, sei lá, não precisa ser nem todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, você vai ter uma experiência de liberar uma palavra de conhecimento para alguém que está na rua. A gente tem um grupo, gente, vamos começar a orar, e vamos ver o que Deus vai trazer para essas pessoas que nós vamos encontrar. Daqui a pouco começa a pipocar de mensagem. Daqui a pouco você encontra lá no meio da rua a Eliana, e aí fala, peraí, tem uma palavra de conhecimento para a Eliana. Você vai entregar uma palavra para ela vai vir para cá, ela vai conhecer Jesus e a vida dela vai ser transformada para sempre. Tem que ser uma decisão, tem que ser intencional. Por que tem que ser intencional? Porque a gente pensa tanto na gente mesmo que a gente esquece que tem gente indo para o inferno todo dia. E a gente precisa ser intencional. Nós temos a nossa Casa Sol. Foi muito legal que a gente fez algumas mobilizações da Casa Sol, e a gente até recebeu doação, por exemplo, de 100 espelhos de tomada completos. Estava na casa de alguém, depois de uma reforma, e não estava sendo usado. Não estava na casa de alguém depois de uma reforma não, foi alguém que trabalhava com isso e fez uma doação maior. Nós ganhamos 200 metros quadrados de porcelanato, mas, apesar de grandes doações pontuais, ficou claro que a juventude não fez uma varredura na sua casa e todos não foram lá para ver o que poderia entregar, sendo que aquele lugar está transformando a vida de pessoas da nossa cidade, e se a gente ajudar vai fazer a diferença. Será que a gente não pode se juntar lá, sei lá, num final de semana para pintar tudo que falta para pintar e terminar, e ainda comprar a tinta e doar? Será que a gente não pode fazer um grupo que vai trabalhar ali com uma terapia, alguma parte da recuperação daqueles que estão viciados e dependentes químicos da nossa cidade, etc. Todos nós podemos fazer alguma coisa, sim ou não? Todos nós podemos. E nós precisamos, nós temos a ABAP, 18 programas sociais, nós precisamos nos envolver com causas legítimas. Nós precisamos nos envolver. Nós não podemos ser um grupo de crente. Se você for uma pessoa que vai no culto sábado e na célula, e depois ainda você sai falando sobre o que foi bom, o que foi bom, o que eu gosto no Eleve Livre? Eu gosto, entendeu? Se for assim, sabe, você está procurando algo para você e não com você. Eu tive uma oportunidade hoje, muito legal, de estar com alguns irmãos que estão lá no Jesuscope, na conferência. O pastor Douglas Gonçalves é uma referência. Ele pregou uma palavra hoje muito boa. Aquela palavra ele dizia, por exemplo, em cima de Êxodo 19, quando Deus chama o povo para subir o monte, e o povo fala para Moisés, Moisés, sobe você. Povo gente boa, né? Vai lá, Moisés, se vira lá. E aí então, naquele texto, Deus já revela o que Ele queria. Ele queria um reino de sacerdotes. Agora preste atenção, não é um reino com sacerdotes, é um reino de sacerdotes. É um reino formado apenas com sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São aqueles que pagam o preço para estar na presença de Deus, para ministrar da parte de Deus para as pessoas. Os sacerdotes só existem para que as pessoas recebam a Deus, para que as pessoas recebam a presença de Deus, para que as pessoas sejam transformadas. E Deus sonha com uma juventude que é sacerdote, uma juventude que está diante de Deus para ministrar na vida das outras pessoas. Que os sacerdotes invadam as faculdades essas semanas,
que os sacerdotes estejam na porta das baladas, que os sacerdotes cuidem dos pobres, que os sacerdotes estejam posicionados, porque é com você. E o povo estava falando assim: não queremos subir, a gente não quer morrer lá em cima, é melhor a gente desfrutar da morte de um líder que suba, falou para Moisés. E aí eles não queriam. E hoje a luta é a mesma, porque na verdade a gente quer sentar e avaliar o que recebe. Sabia que nas reuniões do tabernáculo não tinha culto para ver o que o sacerdote fazia? Porque eles iam fazer a reunião para ver o sacerdote matar o cordeiro. Aí eles falavam: nossa, que matada de cordeiro top. Imagina a cena. Agora matou legal. Não, o sacrifício do cordeiro era algo que os sacerdotes faziam, que não era para mostrar para as pessoas, mas eles estavam resolvendo o problema das pessoas, porque era a sua mancha de pecado diante de Deus. E nós, imagina o que é uma reunião de sacerdotes. É uma reunião de pessoas saciadas em Deus, é uma reunião de pessoas que já estão diante de Deus, que já buscam a Deus, que não estão aqui simplesmente para receber, mas estão aqui para ministrar da parte de Deus para as pessoas. E é isso que nós podemos viver. Nós temos movimentos de sacerdócio muito legais aqui. Por exemplo, a Atmosfera é um movimento de sacerdócio, o Leve Resgate é um movimento de sacerdócio. Liderar uma célula é um posicionamento de sacerdote claro. Não é só liderar uma reunião de célula, tá? É você se posicionar diante de Deus para ajudar no cuidado pastoral daquele grupo, e você está ali presente. Então, só que sempre tem pessoas que querem que outros subam no monte para eles. E se você está aqui porque alguém subiu no monte por você, normalmente funciona assim. Eu também estou aqui porque tiveram pessoas que subiram no monte por mim primeiro, mas depois que eu fui conquistado por Deus, agora eu preciso subir no monte para as pessoas. Foi por isso que Jesus se doou para aqueles discípulos, depois eles se doaram para outras pessoas também. Isso é o Evangelho, isso é Jesus, isso é o que Cristo tem para nós. Então, tenha causas legítimas. Segundo, envolva-se espiritualmente. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. O que estava ali no meio do povo armado? O que estava ali entre trombetas? O que estava ali entre armas e soldados posicionados? Haviam trombetas e havia uma arca da presença de Deus. O nosso envolvimento, porque tem muita gente que fala assim: o reino de Deus é só fazer ação social. O reino de Deus envolve ação social, mas o reino de Deus não é só fazer ação social. Outros dizem assim: o reino de Deus é só ser bem sucedido. O reino de Deus envolve você vencer as questões que você tem na sua vida e prosperar naquilo que Deus tem para você, e eu creio que Deus tem isso para a sua vida. Mas não é só isso. A essência do sacerdote, por exemplo, e esse povo já tinha sido chamado para isso, e o plano de Deus em toda a Bíblia é assim, era que eles estivessem sempre diante de Deus, sempre. Tudo na nossa vida é espiritual. Você está fazendo uma faculdade? É espiritual. Você está trabalhando numa empresa? É espiritual. Você tem problema na sua família? É espiritual. Não estou dizendo que tudo é assim, você vai espiritualizar e fazer uma conversinha lá meio estranha e falar que Deus e o diabo é culpado de tudo. Não, mas o seu posicionamento é espiritual, a sua oração tem efeito sobre essa situação. Se você depender de Deus, algo novo vai acontecer. Então envolva-se espiritualmente. O que eu estou querendo dizer? Das coisas mais simples às coisas mais complicadas da sua vida, faça um voto com Deus. Gente, eu passei a fazer voto anual, porque eu fiquei pensando: Senhor, eu não quero passar nenhum dia da minha vida sem me lembrar que eu preciso me separar para você, porque eu tenho a tendência de esquecer. A minha carne não quer isso, e eu sei que Deus não vai mudar por causa disso, mas eu sei que eu vou me lembrar mais e eu vou mudar por causa disso.
Então eu posso fazer um jejum, eu posso fazer uma oração, eu posso estar numa vigília, não é só quando o Rodolfo vem. Opa, escapou, desculpa. Eu posso estar aqui, eu fiquei sabendo que vigília de sexta-feira foi um negócio assim, fortíssimo. Sabe, e eu preciso estar envolvido nesses movimentos. Gente, sabe, se você quiser orar pelos enfermos nos domingos dessa igreja, você pode. E todo domingo tem um monte de gente sendo curada. São quase 100 pessoas que recebem oração e muitas são curadas aqui todos os domingos. A cura aqui não é um evento, é o dia a dia. Agora, para fazer parte disso, é só você ir para restauração, participar de um treinamento de um dia e falar assim: eu vou sair do culto um pouquinho mais tarde para orar para alguém. É difícil, gente. Aliás, a gente tem que ter isso no sábado também. Vamos orar pelos enfermos aqui hoje? Porque participar desses movimentos de Deus é um convite tão poderoso, e é para nós, é para você. E a gente não pode ficar passando a vida, sabe? Estou doente, vou para o médico. Não tem dinheiro, pega um financiamento. Não tem emprego, entrega um currículo. Tudo isso não são coisas erradas, mas eu não posso fazer só isso, porque eu sou um ser espiritual tendo uma experiência humana, e não um ser humano tendo uma experiência espiritual. E se eu vou me comprometer, eu quero ganhar grandes batalhas, eu quero alcançar o extraordinário, eu quero essa terra que Deus prometeu para mim, eu tenho que me envolver espiritualmente, tem que ser com oração, com palavra de Deus, tem que ser com tudo. Tinha uma propaganda da Adidas que era all in, ou seja, vai com tudo, tudo envolvido. Se nós vamos nos envolver com Deus, as pessoas para praticar esportes, eu vou fazer uma corrida, all in, vou com tudo, tudo dentro, eu vou para cima. Por que a gente vai com Deus só a metade? Vai torcer para um time all in, vai com Deus meia boca. Não, eu tenho que ir para valer. Eu preciso acreditar mais, ter mais fé. E a minha vida tem que ser esse compromisso, realmente, esse envolvimento. Sabe, a gente vai ter a Eleve Day, gente. Você tem que estar com o seu coração cheio de expectativa. Tem muralhas que vão cair da sua vida nesse Eleve Day. Você já viu algum evento nosso assim de acampamento? Aí você chega lá, tem aqueles cultos de 6 horas de profecia, vem pastor Fabiano e profetiza, e profetiza, e profetiza na sua vida. É só para ser um momento? Deus quer levantar novos profetas aqui também. Não é para substituir, é para somar. Porque tem muitos lugares onde a profecia pode transformar nessa cidade, nessa igreja, nesse ambiente. E é para você. E se você gerar, você não vai fazer algo somente assim: o Eleve Day é para mim, então deixa eu ver se eu gosto. Não, o Eleve Day é comigo. E porque eu estou envolvido vai ser melhor, porque eu vou orar, eu vou me comprometer, eu vou levar minha célula, eu vou levar mais um. E eu não vou ser aquele que chega na quarta-feira à noite do dia 14 e fala: posso me inscrever no primeiro preço? Ou senão assim, posso me inscrever com 50% de desconto? Não. Que Deus traga uma unção de antecipação na nossa juventude, porque quem se antecipa governa. E é isso que Deus tem para você. Sim ou não, gente? Eu estava com um grupo top no restauração nesse feriado. Gente que no feriado deixou de viajar, fazer um monte de coisa, para ter um mergulho profundo, espiritual, na sua vida ali no restauração. E Deus trouxe no nosso coração que Deus ia trazer no nosso meio uma unção de antecipação. Em nome de Jesus, essa juventude não é lugar de gente que se atrasa. Você tem que chegar na frente, porque Deus te chamou para estar nos lugares de destaque dessa cidade. E é com você. E essas posições estão para aqueles que se posicionam espiritualmente. E por último, decida pertencer a uma família. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Olha que legal, o povo todos juntos, eram 12 tribos de Israel. Todas as 12 tribos tinham costume
de acampar ao redor da sua bandeira. Cada bandeira tinha um brasão, cada brasão tinha elementos da sua família, e todo mundo estava ali posicionado, e todo mundo gritava. Algumas famílias, 2 tribos de Israel, eles ficaram do outro lado do Jordão, porque eles não iam ocupar aquele pedaço de terra de Jericó. Eles eram criadores de gado, e como eles eram criadores de gado, eles iam ficar na região das planícies, e ali eles iam criar o seu gado, mas eles não estavam lá no lugar aonde eles iam viver. Eles estavam ao redor do muro para conquistar, para depois voltar para o lugar onde eles iam viver, porque eles eram uma família, porque estavam todos juntos, porque aquela guerra era de todos, porque conquistar aquela cidade fazia parte da história daquela nação. Não era a história de uma pessoa, era a história de um povo. E o que Deus quer fazer na sua vida não é só a história de uma pessoa, é a história de um povo. A história que Deus tem para toda a família é maior do que Ele tem para a sua vida sozinho. É grande o que Ele tem para a sua vida, porque é grande o que Ele tem para a família. Amém? Gente, você fica pensando nisso, senso de pertencimento. Você olha na Bíblia, eu fiquei viajando a semana inteira pensando sobre isso. Por que Deus abençoa o generoso? Pensa, por que Deus abençoa o generoso? Porque é uma troca. Deus é estratégico, tá? Porque quando Deus abençoa um generoso, o reino... Simples. O generoso pensa na família, não pensa só em si. Quando Deus abençoa o generoso, o reino avança. Deus está procurando pessoas generosas para depositar suas riquezas, para que elas sejam distribuídas. Simplesmente assim. Pertencer a uma família é não pensar só em mim mesmo. Eu queria falar de 2 coisas aqui a respeito disso. Gente, o povo gritou. O que é gritar? Quem grita, o Luiz acabou de ministrar aqui no louvor, é quem é livre. Quem se expressa é quem tem autoridade, é quem está livre, é quem se sente bem, é quem está em paz. O que aconteceu com Adão quando ele pecou? Ele se escondeu, ficou com vergonha. Ele estava gritando? Não, ele estava escondido. Já brincou de pique-esconde? Quando você era criança? Tinha hora que dava uma crise de riso e te achavam, não é? Alguém fazia você dar risada. Tinha aquela pessoa que estava procurando, que ficava fazendo piada para você dar uma risada, para você ser encontrado. Quantos já brincaram assim um dia na sua vida? Por quê? Porque quando você está escondido, você não pode falar nada. É isso que o pecado faz com as pessoas. Ele te esconde. Você não pode gritar. E aí você fica escondido, sozinho. Quem te colocou lá atrás foi o pecado. Mas você fica pensando, essas pessoas aqui só pensam em si. Ninguém se preocupa comigo. Mas na verdade quem te colocou lá não foram as pessoas, foi o pecado. E o pecado te tira o senso de pertencimento da família. E Deus falou no meu coração muito claro aqui hoje, uma coisa que eu tenho certeza, assim, muito clara que Ele falou. Fale para todos que a mentira do pecado não vai deixá-los mais longe da família, porque eu venci o pecado. Ei, Jesus já venceu o seu pecado. Era um problema enorme, fala comigo, porque um dia Jesus falou assim, está consumado, e Ele pagou o preço do seu pecado, e hoje você pode soltar o seu grito ao redor dessa muralha. Todas as famílias se posicionaram. Quantos são da família aqui? Quantos estão prontos para se posicionar? Cada família tinha uma bandeira, cada bandeira tinha o seu brasão. Vamos pensar aqui hoje que o Eleve é uma família? O Eleve é uma família da igreja da cidade. São 12 tribos dentro de uma diversidade, é uma grande unidade. Tem a tribo Ignição, tem a tribo Eleve, tem a tribo Diamante, tem a tribo Herança Real, que você vai para lá um dia, em nome de Jesus, profetizo, declaro, está consagrado, declarado, já é seu em nome de Jesus. Mas por enquanto você é da tribo Eleve, e a tribo Eleve faz parte da tribo Igreja da Cidade, e o Eleve tem que atacar da sua posição. Há uma posição ao redor desse muro que é da juventude Eleve livre, e o Eleve livre tem que atacar, senão aquela posição vai ficar descoberta. Quem vai atacar aqui, gente? Eleve livre, quem vai atacar? Não vai ficar ninguém escondido por causa do pecado.
Ninguém vai ficar escondido por causa de batalhas na mente que não foram vencidas. Não vai ficar ninguém preso ao egoísmo. Você vai assumir o seu lugar e vai atacar. Se o Eleve Livre é uma família, então o Eleve Livre tem a sua bandeira. Queria que fosse levantada aqui essa bandeira, que está sendo pintada enquanto a gente está recebendo essa palavra. Dá para levantar já? Eu queria perguntar para você, a bandeira está quase pronta, ela está linda, mas o que você colocaria nessa bandeira? Tem alguém que pode falar alguma coisa aqui? O que tem a ver com Eleve Livre? Liberdade. Tem liberdade nessa bandeira aí? Tem liberdade, eu estou vendo liberdade ali. O Ihor ia fazer um segundo caderno de exposição artística aqui agora. O que mais que tem a ver com com a Eleve Livre? Intensidade tem a ver com a gente? Estou vendo intensidade ali também. O que mais? O que você colocaria? Célula. Você não vai colocar o leão porque é o nome de honra. O leão está em todas as bandeiras da igreja. Célula! Célula é o coração da igreja, não é? Então está ali também. O que mais você colocaria? Um coração. Tem coração? Vamos ver se tem tudo que o povo está falando aqui. O que mais que você colocaria nessa bandeira? Hã? Força. Força. Tem força aí? O vermelho é uma cor forte. É ou não é? O vermelho, sabe por que ele é uma cor forte? Porque é a última cor que se dissipa no horizonte. Então vamos ver a nossa bandeira do Eleve Livre de hoje, que você faz parte dela. Vamos levantar essa bandeira? Queria um voluntário forte aqui para levantar essa bandeira. Deus falou no meu coração que quem vai levantar essa bandeira é você, Lucas, porque essa família é sua. É sua. Esse é o seu lugar. Queria que você levantasse essa bandeira e representasse a intensidade, a força, a liberdade, as células, o coração da igreja e a posição que essa igreja tem, que o Eleve Livre tem ao redor dessa muralha. Vamos lá? Dá uma olhada nessa bandeira da sua família, da sua casa, a sua bandeira. Tem o coração, tem as asas, tem o vermelho, tem o Eleve Livre, tem força, tem liberdade, tem intensidade. É a nossa bandeira. Aleluia! Aleluia! Vamos movimentar essa bandeira. Pode movimentar ou vai? Pode movimentar a bandeira? Ele está com medo de estragar a arte dele. Mas aqui tem liberdade, tem intensidade, tem força. Ninguém vai segurar essa bandeira. Vamos lá. Vai lá, Lucas. Faz o seu melhor. Aleluia! Todos são da família. Essa é a nossa família. Esse é o nosso lugar. Nós vamos atacar da posição que estamos. Não é para nós, é com a gente. É com a gente. É comigo, é com você. Não é apenas um que vai. Todos vão. Essa bandeira representa você. Você representa todos. Quantos fazem parte? Quantos vão atacar da sua posição? Eu nunca mais vou reclamar do que é feito para mim, porque não é para mim, é comigo. Fala, não é para mim, é comigo. Essa igreja tem o tanto de evangelismo que nós estivermos dispostos a fazer. Tem o tanto de ação social que nós estivermos dispostos a empreender. Nós faremos grandes coisas quanto quisermos fazer juntos, porque Deus está do nosso lado. Deus te chamou, Deus te restaurou, Deus te perdoou e Deus te deu uma posição ao redor do muro. E as muralhas que caem hoje, não adianta elas caírem se cada um não atacarem da sua posição. Eu quero dizer para você, o muro já ficou no passado. Chegou a sua hora de atacar da sua posição. Amém? Obrigado, Lucas. Um aplauso para o... Já desceu já. Um aplauso aqui para o Lucas, para a nossa bandeira. Um aplauso para o Ihor. Um aplauso para o Ihor e a Raquel. Mandaram muito bem. Às vezes é miguezinho, né? Que está tudo desenhado ali e aí acontece. Não, mas não foi tudo aqui ao vivo. Obrigado, você profetizou. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não tem nada a ver com a mensagem, mas eu vou falar. Sabia que na Bíblia o dom do profeta está incluído as artes?
Sabia que normalmente o artista é um profeta? Eu estava pregando aqui e falei que Deus está levantando novos profetas no nosso meio. Ihor, Raquel, obrigado porque vocês profetizaram na nossa juventude. Quando vocês receberam uma mensagem de Deus por meio do desenho que estava naquela bandeira, foi uma profecia. O seu coração está batendo, o seu coração está vivo, o seu coração tem asas, o seu coração não é preso, o seu coração é lindo, o seu coração é intenso, o seu coração é livre. É uma profecia para a sua vida, é uma palavra de Deus para você, é uma palavra de Deus para você. Nós vamos resgatar as artes, porque a arte é para promover a vida, amém? Josué 6:27, assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Deus está com você.